Vamos, na abertura da programação, orar, colocar a programação, colocar a nossa vida, enfim, colocar tudo nas mãos de Deus e que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos fortaleça e que juntos nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, poderoso e santo Senhor da glória, nós te agradecemos, te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, engrandecemos o Senhor, exaltamos o Senhor, cultuamos o Senhor e nos apresentamos ao Senhor nesta manhã para prestar a Ti um culto. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração, fala conosco, livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, inspira-nos, Senhor, a vivermos a verdade, ajuda-nos, Senhor, a termos a coragem que o Senhor nos deu e que muitas vezes fraquejamos. Às vezes somos corajosos para coisas que não representam absolutamente nada no seu reino e somos verdadeiros covardes para proclamar a Tua palavra, engrandecer e testemunhar do Senhor. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que vai ser dito aqui, que o Senhor me ajude a ser didático e que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs, todos aqueles que vão ouvir, participar deste culto, a entender, que eles possam entender cada palavra que for dita, cada citação da Bíblia que for mencionada. Ajuda-nos, ó Deus querido e todo-poderoso. Fica conosco, sustenta-nos nas nossas fraquezas e desta forma é que eu oro no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vocês que nos ouvem, tanto pelo nosso site, quanto pelo Facebook, só falar uma coisa para vocês, se vocês puderem nos ajudar, né, a manter essa obra, né, que a gente tem pouquíssimos recursos, e a gente precisa, eu preciso do apoio de vocês, da ajuda financeira de vocês, para manter isso que temos e, se possível, expandir ainda, né? Aumentar o número de pessoas que vão ouvir o verdadeiro Evangelho, algo tão difícil de ser encontrado hoje. Então, eu peço a ajuda financeira de vocês. Se vocês quiserem ajudar, puderem ajudar, vocês estarão ajudando a nós alcançarmos mais almas com a palavra de Deus. Então, se você puder me ajudar, eu já fico muito agradecido e deixo claro para você que a sua ajuda é por demais importante. Quer nos ajudar? Não sabe como? Manda um WhatsApp para mim, eu respondo para você, é extremamente fácil, tá? Nos ajudar e, enfim, precisamos de vocês para a gente continuar trabalhando, né? Porque parece que tudo
coopera nesse caso aqui. É claro que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos. Mas há um levante assim, né? Algo que sempre quer impedir o trabalho, principalmente aquele trabalho que leva a palavra e orienta as pessoas contra todo tipo de mentira, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre omissão. Você sabe o que quer dizer ser omisso, né? Tem um ditado assim popular que diz: antes pecar, perdão, por excesso do que por omissão. Você já ouviu isso, né? O bom é não pecar, né? Nem por excesso, nem por omissão. Mas esse ditado diz assim: antes pecar por excesso do que por omissão. Né? Quantas vezes a gente pode fazer e não faz? Quantas vezes a gente pode falar e não fala? Eu não quero criar confusão, né? Deixa que Deus resolve. A gente é ensinado a essas águas mornas aí. A gente é ensinado a não expor os erros. Não, nós vamos arrumar confusão. Agora como é que chama que eles falam que agora perseguição religiosa. Então vou mostrar para você hoje que não é. E que não adianta a gente ser bonzinho, porque eu sou bonzinho, né? Não resolve nada. Tem um outro ditado popular que diz assim, que bonzinho e bobinho é tudo a mesma coisa. Né? Eu tenho certeza que você não quer ser bobinho, bobinha. Então, vamos ler a Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Compartilhe o nosso vídeo. Né? Nós estamos aí com essa dificuldade aí de rádio agora, temporariamente. Mas compartilhe o nosso vídeo, fale do nosso canal do YouTube, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Abre sua Bíblia aí. Olha só o que a Bíblia fala. Nós estamos falando do assunto da omissão. Saber que tal coisa é errada, saber que tal coisa não é correta e ficar quieto. Não vou falar não, porque eu vou arrumar confusão, não sei o quê. Eu não quero confusão com ninguém. Olha, eu não me incomodo. Se for para defender a palavra de Deus, eu não me incomodo. Eu vou até as últimas consequências, viu? Não estou pedindo para você ir, não. Eu estou dizendo que a Bíblia, vou falar o que a Bíblia fala do assunto. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Se você tem a Bíblia, irmãos, irmãs, eu talvez espirre algumas vezes, porque ontem eu fiquei num lugar de muita poeira, mas tinha poeira que vocês não fazem ideia, né? E agora a gente sente. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe o bem e não o faz, comete pecado. Olha só. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas vezes a gente peca, né? Porque a gente sabe que aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está falando, não está certo, está errado. Não, mas é perseguição religiosa. Não, eu vou explicar para você hoje. Você falar a verdade sobre aquilo de errado que a pessoa faz,
Não é perseguir a religião daquela pessoa. É saber fazer o bem e fazer. Porque o pecado é você saber ficar quieto. Eu, por exemplo, das pessoas com quem eu são do meu convívio, ou eram do meu convívio, algumas até deixaram de ser, né? Não quiseram mais ser do meu convívio. Eu falei, olha, isso aqui não está certo. Eu não estou dizendo, não estou te obrigando a nada, eu só vou falar para você o que é. Aí você opta, a opção é sua. Mas eu falei. Algumas ouviram, algumas poucas ouviram. Outras não ouviram, continuam com a nossa amizade, com o nosso relacionamento, mas não ouviram. Ouviram, mas não deram atenção. E outras até deixaram de se relacionar. Acharam melhor não falar mais comigo. Mas eu não deixei de fazer o bem. Eu não deixei de pecar. Aí é um problema da pessoa. Porque a Bíblia fala assim pra gente. E eu sempre, quando estou falando para pessoas que não são cristãs, ou não sei se as pessoas são ou não, eu sempre digo que nós temos que batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Você já ouviu falando isso? Que esta programação faz isso. Batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Isso está escrito na Bíblia, lá na carta de Judas. Judas 3. Pode ler lá. Nós temos que batalhar pela fé. E para batalhar pela fé, às vezes é necessário corrigir, repreender. E isso faz parte. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E às vezes, irmãos e irmãs, nós temos que repreender de maneira mais severa. Mais severa quer dizer mais firme. Também faz parte. Tito, capítulo 1, versículo 13. As pessoas não querem fazer. Todo mundo quer ser amigo de todo mundo. Claro, eu não quero ter inimigo, não quero ser inimigo de ninguém. Mas o amigo é aquele que fala a verdade. Não é aquele que aceita a mentira. Né? Às vezes é até necessário a gente se opor a alguém. Eu me oponho todo dia às pessoas aqui. Todos os dias. Mas isso é bíblico. Eu não estou fazendo porque eu sou chato, porque eu sou intransigente, ou porque alguns, como disseram, sou polêmico. Polêmico coisa nenhuma. Eu estou fazendo aquilo que a Bíblia diz. Às vezes a gente precisa se opor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. E às vezes é necessário a gente debater e contradizer esses falsos professores em público, se preciso for. E eu fiz isso por muito tempo, né? Toda tarde eu saía e ia nessas falsas igrejas aí, me levantava lá e questionava, quer dizer, debatia em público. Fui tirado, fui colocado para fora, mas faz parte. Para defender o Evangelho. Atos, capítulo 9, versículo 29. E capítulo 18, versículo 28. Eu não faço nada que eu não possa me sustentar pela Bíblia Sagrada. Texto no contexto. Né? Pessoal que está perguntando aqui, eu não sei, eu vou repetir mais uma vez. Gente, eu não sei o que aconteceu com a 103.13, irmã Maria. Eu não sei.
Não me deram retorno, só sei que a rádio está fora do ar. Todo dia eu olho lá, tá, voltou? Não, ninguém me falou nada, né? Eu estou já, inclusive, vendo uma outra emissora aí, né? Porque eu quero pregar a palavra de Deus no rádio, quando a gente atinge muito mais pessoas. Então, irmã Maria da Glória, não é que não tem mais programa no rádio. A rádio está fora do ar. A senhora já tentou sintonizar aí? Então é isso, né? Porque quando você pergunta não tem mais, dá a impressão de que eu que não quero mais fazer. Não, eu honrei todos os compromissos, mas ninguém me fala o que aconteceu. Eu não sei. Não sei, verdadeiramente eu não sei. E é claro, meus irmãos e irmãs, vocês que têm, né? O pessoal fala tanto no diabo aí, né? Falam nesses cultos que o diabo que vão fazer. O diabo quer mais. É que a gente fique de boca fechada mesmo. O diabo não quer que a gente pregue a verdade, se levante contra a mentira. O diabo aplaude quando ele vê as pessoas aceitando a mentira e ficando quieto. É isso que ele quer. O diabo quer que a gente fique quieto, que a gente não fale, que a gente não pregue o evangelho, que a gente não desmascare esses falsos professores, esses falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Apóstolo no dia de hoje é o absurdo do absurdo. Se Atos diz, Atos 2 fala claramente o que uma pessoa precisava para ser apóstolo. Não tem como existir apóstolo hoje. Então eu desmascaro mesmo. As pessoas continuam seguindo, o problema delas. Né? Esses falsos profetas, porque eu sou profeta. Você é profeta de coisa nenhuma. Você é profeta de faz de conta, de araque. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou fundamentado na Bíblia. Né? A Bíblia fala isso, que esses homens fazem é para destruir o verdadeiro evangelho, para levantar seguidores para eles e não para Jesus. Eu não quero que ninguém me siga, não. Eu quero que você seja um seguidor de Cristo. As pessoas ficam achando, né? Porque eu vi o diabo. Aí você o diabo tinha rabo, tinha chifre. Por favor, vai. Por favor. Né? Não seja essa figura do diabo, de rabo, de chifre. Isso apareceu na Idade Média. Como essa figura de Jesus que a gente vê nesses quadros aí, também surgiu na Idade Média, esse Jesus de pele branquinha, né? Aquele cabelo assim castanho, meio claro, aquela barba. Isso foi na Idade Média. Isso não é Jesus. Isso é um Jesus dos pintores, desses artistas. Não é o Jesus da Bíblia. Você vai lá em Isaías, você vê que Jesus não era nada daquilo. Isaías diz que ele não tinha formosura nenhuma. Não, e eles fazem um Jesus todo bonitinho. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Cada vez que a gente vê, uma pessoa indo num centro espírita, indo na Seite Onoye, indo num terreiro, e a gente fica quieto, nós estamos sabendo fazer o bem e não estamos fazendo. Ah, pastor, mas a pessoa não quer me ouvir, mas é problema dela. O seu problema, o meu problema é falar, olha aqui, vem cá. A Bíblia diz assim, 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 assim. Isso daí não é cristianismo. Não tem Jesus ali. Isso é uma mentira. É só Jesus que salva. Nós temos que falar. Agora, se a pessoa não vai dar atenção, não é problema nosso.
Jesus não falou, vocês têm que convencer as pessoas. Ele falou, vocês têm que falar. E é o que eu faço, eu falo. Não, pastor, precisa ter paciência, deixa que Jesus cuida. Ora, se isso fosse verdade, por que ele mandou a gente pregar o Evangelho? Se fosse para deixar para ele cuidar, é claro, ele resolve muito melhor do que a gente. Mas ele nos deu uma missão. Vão pregar o Evangelho. Preguem o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar a verdade. Pregar o Evangelho é falar das falsas denominações que ficam inventando coisas. É porque Jesus passou barro. Jesus passou. Ele mandou alguém passar barro, passar nos olhos de cego. Ele mandou alguém fazer. Eles inventam para atrair pessoas para eles, não para Jesus. E se nós não falarmos, aqueles que não conhecem a Bíblia vão achar que eles estão certos, porque não tem ninguém falando o contrário. O que nós não podemos fazer é usar dos caprichos pessoais, ou opinião pessoal. Eu, quando dou a minha opinião, você que me ouve, né, tem pessoas aí que dizem que me ouvem há 10, 12 anos. Você sabe que quando eu dou a minha opinião, eu digo, olha, opinião pessoal. Eu deixo claro que é opinião pessoal. Agora, eu não preciso falar do que eu acho, do que eu penso. Eu tenho que levar a Bíblia. Olha, isso aqui é doutrina bíblica. Não é só discordar, mas é batalhar pela verdade do Evangelho. Então eu não estou só discordando desses que se autodenominam apóstolo. É impossível existir um apóstolo hoje. É impossível. Biblicamente é impossível. Como é que alguém vai se autodenominar apóstolo? Quem que ungiu o sujeito apóstolo? Apóstolo acabou. O que ficou? Os pastores, os mestres. Mas precisa saber acompanhar isso. Nós temos que avisar. Você que está aí me vendo, me ouvindo, se você de madrugada acordasse com aquele cheiro de queimado, aí você olha, ou está pegando fogo na casa do vizinho, o que você faria? Chamaria o vizinho, gritaria, ligaria, faria qualquer coisa para eles acordarem, não é verdade? Para que eles não sejam queimados, incinerados, para que não morra todo mundo asfixiado. Você não faria isso? Claro que você faria. Ora, se a gente avisa que a casa do vizinho está pegando fogo, por que a gente não avisa que a alma do vizinho está pegando fogo? Por que a gente tem medo? Ô vizinho, você está indo lá aquilo lá é falso. Vamos ver aqui na Bíblia. Você me permite mostrar para você na Bíblia? Olha, se a gente avisa um negócio, né? Por que pegou fogo? A gente não avisa, olha, sua alma está indo para o buraco aí. Porque está cheio de gente, né? A maioria, quase que absoluta, está indo para o buraco. Porque ninguém fala, todo mundo tem medo. Sabe fazer o bem, mas não faz. Não faz. Ah, pastor, mas é perseguição religiosa. Então eu vou explicar para você que não é. Quando eu me oponho aqui no rádio, na internet, eu estou gravando isso, gente. Né? Isso vai ficar no YouTube. A pessoa vai lá, vai pegar um advogado, vai querer me processar. Eu tenho que estar fundamentado. Não é? Eu tenho que estar fundamentado na Bíblia. Não tem que estar fundamentado, tem que estar fundamentado na Bíblia. Quando eu falo que eu alertar alguém de um centro espírita, de um terreiro de Umbanda, da
Associação Cristã do Brasil, alertar alguém dos Testemunhas de Jeová, os Mormons. Eu estou promovendo a perseguição religiosa? Não. Eu informar a pessoa que a religião dela é falsa, não é perseguição religiosa. Eu estou levando para aquela pessoa uma informação que ela pode querer receber ou não. Olha, a sua religião é falsa. Você aceita se você quer. Eu não estou perseguindo. Eu estou expondo. Eu estou mostrando na Bíblia Sagrada que aquilo é falso. Eu expor publicamente uma religião falsa tem um valor incalculável. Tanto quanto, olha só, eu expor uma falsa reportagem. Eu recebi um vídeo hoje de um irmão que eu passei para algumas pessoas, daquele senador, o Cajuru, né? Está expondo um monte de coisas fantásticas que ele levantou, pesquisou, foi lá na tribuna do Senado e expôs. Aquilo tem um valor para nós. É a mesma coisa a gente expor aqui a mentira. Eu expor algo verdadeiro não é perseguição, ele não está perseguindo as pessoas, ele está expondo. Agora, a pessoa é livre para escolher. Não, eu me sinto bem lá, então vai, ué. A verdade eu já falei para você. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a concordar comigo. Não, tem gente aí que toda hora escreve, eu não concordo, concorda, tudo bem. Não posso obrigar você a concordar. Agora, precisa ver em que bases você não... O que me preocupa é que eu, para falar isso aqui, olha, na verdade eram 7 laudas, né? Eu reduzi aqui e deixei para 5. Mas ainda não dá para falar tudo. Isso aqui é um estudo. Eu não vou vir aqui, de cara lavada, inventar uma coisa. Então, qual a sua base para não concordar? É bíblica? Me mostra na Bíblia. Não é? Porque eu estou trazendo aqui para vocês bases bíblicas. Está cheio de seitas por aí. O que é uma seita? Você sabe definir o que é uma seita? Você conseguiria saber o que é uma seita e o que é uma heresia? Porque igreja nenhuma ensina isso. A verdade é essa. Não ensina. Essas igrejas estão preocupadas em falar para as pessoas, para elas irem lá, dançar, bater palma, chacoalhar a bunda. Essa que é a verdade. E dizer que Deus vai fazer tudo o que elas querem. Todo mundo só quer falar. Ninguém vai lá no púlpito. Hoje nós vamos ensinar aqui o que é seita, o que é heresia. Por causa disso que ninguém sabe. Infelizmente, eu já falei aqui muitas vezes, né? E vou falar de novo. A maioria dos professores de escola dominical não sabem nem para eles. Nem para eles sabem. Como é que eles vão explicar o que é uma seita? Então, existe aqui uma definição de seita, uma boa definição. Não é a melhor, mas é uma boa definição. Uma seita é uma organização religiosa de pessoas que creem, seguem e defendem uma facção religiosa fundamentada em doutrinas ilegítimas.
em doutrinas. Doutrinas são ensinamentos. Ensinamento é a mesma coisa que doutrina. Ilegítimas. Se é ilegítima, é uma heresia. Olha só. Então, na verdade, este monte de igreja que tem por aí, não todas, mas a maioria delas são seitas. Por quê? Porque se fundamentam em heresias. As pessoas vão lá na igreja, nós vamos na igreja. Você vai numa seita. Por quê? Porque a seita é uma facção, quer dizer, um grupo religioso que se alicerça numa heresia. Quando o sujeito diz para você passar barro nos olhos do cego, ele está falando uma heresia para você, porque foi Jesus que fez aquilo, tem um fundamento bíblico para aquilo. Jesus nunca, e quando ele manda você fazer, ou ele diz que vai fazer, é uma heresia. Você está indo numa seita. E Jesus combatia esse povo, Jesus combatia as seitas, é isso que eu quero saber. Jesus combatia. Se eu estiver combatendo as seitas, eu estou certo ou não? Se eu estiver certo, eu tenho que continuar. Se eu estiver errado, eu tenho que parar. O que a Bíblia fala? Jesus fazia isso. Mas Jesus passou para os apóstolos fazerem isso. Os apóstolos passaram para nós continuarmos combatendo as seitas. Vamos ver na Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 17. Eu já estou em Atos dos Apóstolos. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele encheram-se de inveja. Quem era esse sumo sacerdote? Eles pertenciam a qual facção religiosa? Eles eram da seita dos saduceus. Então, Jesus fazia, ensinou os apóstolos a fazerem, e os apóstolos dizem que nós temos que continuar combatendo. Está cheio de seita por aí, a maioria, gente. Eu não estou dizendo para você não ir. O pastor Mário combate igreja. Combato seita e heresia, combato falsa igreja, falsa denominação. É isso que eu combato. Porque a Bíblia diz que todos os cristãos devem fazer isso. Então eu digo para você, procure uma igreja bíblica. Pastor, mas é difícil. Mas ninguém falou que seria fácil. Tem gente que fala, pastor, é Atos capítulo 5, versículo 17. Atos 5, 17. Está gravado, gente. Estou gravando para o Facebook, estou gravando para o meu canal do YouTube. Então você já sabe o que é uma seita. É uma organização religiosa com pessoas, né, que fazem parte de uma facção, por ser uma organização, eles são um grupo, uma facção, um grupo religioso, e que estão alicerçados, fundamentados em heresias, em doutrinas que não são verdadeiras, são heresias. E o que são heresias? Heresia é toda ideia adulterada, falsa, ou um conjunto de ideias adulteradas e falsas que não condizem com a Bíblia e não condizem com os princípios elementares da Bíblia. Tudo aquilo que pode até estar escrito na Bíblia, mas é usado de maneira espúria, de maneira contrária ao conteúdo do escrito, é uma heresia. Olha, hoje à noite quem vier aqui nós vamos ungir os homens. Ah, heresia! Olha,
você pega, você tem que compra isso, paga aquilo, faz lá o depósito, pega o papelzinho de depósito e faz um chá. Heresia da mais leviana. Vamos ver o que a Bíblia fala disso? Vamos ver o que a Bíblia fala. Porque quem está falando aqui sou eu. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Ih, não consegui anotar. Depois você entra no vídeo aí, puxa lá e anota. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Por que Deus permite as heresias? Para que se levante pessoas sinceras contra as heresias. Não é isso que está escrito? Até importa. Quer dizer, até vale a pena que haja heresias. Para que os que são sinceros se mostrem. Olha, o negócio aqui é com sinceridade. Aqui não tem blá blá blá. Aqui não tem conversa mole. Aqui não tem troca com Deus. Então, para resumir, para você entender, porque nunca você vai ouvir isso na sua igreja. Isso aqui, você vai ficar 50 anos lá e ninguém vai falar isso para você. Seita. O que é seita? É uma organização, um grupo de pessoas em torno do líder. Em torno do líder. Olha como é simples. Aonde que gira? Essa igreja aqui gira. Em torno de quem? Em torno de Jesus ou em torno do líder? Quem é que manda aqui? É Jesus ou é o líder? Se for o líder, cai fora. Porque tem que ser Jesus. Essa é a verdadeira seita. Pode ver, procure as seitas aí do mundo. O famoso é o líder. É o líder. Sempre é o líder, não é o Cristo. Ninguém chama pessoas para Cristo, chamam para o líder. É o líder. Porque eu. Não é Jesus, é ele. Quando tem um líder que é mais ou igual a Jesus, cai fora. Porque é seita. E heresia? Heresia é trocando em miúdos, né? Heresia é todo ensinamento ilegítimo que esse grupo defende, que esse líder vai defender. O líder da seita defende as heresias que ele prega, que ele ensina, é óbvio. Então, uma seita, a gente começa a entrar no assunto, uma seita é uma heresia organizada. Uma seita são movimentos religiosos, facções, grupos que distorcem, desvirtuam a verdadeira fé, corrompendo as doutrinas originais de forma ilegítima, promovendo as heresias. Tinha seitas na época de Jesus? Tinha heresias na época de Jesus? Claro que tinha. Jesus combatia todas elas. Você quer ver Jesus falando a respeito de uma seita? Abre aí Mateus capítulo 22, versículo 16. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. Olha Jesus combatendo seita. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, olha, eles eram fariseus, e creram em Jesus, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Perdão, isso está em Atos capítulo 15, versículo 5.
Isso que eu acabei de ler não está em Mateus 22:16. Está em Atos 15:5. Mas agora eu vou ler Mateus 22:16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, seita, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Seita. Fariseus e saduceus tinham doutrinas, tinham ensinamentos diferentes. Olha Atos capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Na época de Jesus tinha. E Jesus mostra isso para a gente. E ele combatia. E ele não ficava quieto, ele enfrentava os fariseus. Aliás, ele chamava de hipócritas, serpentes, línguas bipartidas. Jesus não tinha medo, não. Ele tinha a verdade do lado dele. Ele tinha a verdade. Quem tem a verdade do seu lado não pode ter medo. Não pode ser covarde. Olha aqui, Mateus capítulo 15, versículo 9. Estou mostrando para você referências bíblicas, né? Disto que eu estou falando, Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, dizia Jesus, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Na realidade, não adoravam ao Senhor. Viviam em torno de um líder. E depois que você vive em torno do líder, você começa a adorar demônios. É o que essas falsas religiões fazem. Adoram demônios, falam com demônios, como se estivesse falando com um espírito evoluído. Estão falando com demônios, são enganados, porque Satanás é o pai da mentira. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, entenda o seguinte, os últimos dias, últimos tempos, se iniciou em Jesus. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como é que eu vou identificar uma seita, pastor? O negócio é meio complicado. Não consigo. Olha, não tem as 4 operações da aritmética, da matemática, né? Soma, adição, multiplicação e divisão. Divisão, multiplicação, subtração e adição. Certo? São as 4 operações da matemática. E elas nos ajudam a identificar uma seita. Você se lembra disso? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem gente que pega a Bíblia e se utiliza da Bíblia para aumentar as coisas. Por exemplo, pessoal que se identifica profeta, está aumentando. Profeta e profetiza. Por que eles aumentam? Porque eles se dão, eles levam as pessoas a valorizarem a eles tanto quanto as pessoas valorizam a Bíblia. Olha, vamos lá para ouvir a revelação do profeta,
da profetisa, da missionária, da pastora. Oh, meu Deus! Adicionam. As pessoas começam a dar valor a eles tanto quanto dão a Bíblia. Em muitos casos, dão mais valor a essas pessoas do que a Bíblia Sagrada. Então eles adicionam. Subtração. Rebaixam a pessoa de Jesus. Você quer ver quem rebaixa Jesus? É fácil. Os adventistas. Os testemunhas de Jeová comparam Jesus com o arcanjo Miguel. E o que a Bíblia fala? Jesus é igual ao arcanjo Miguel? Não. É só ler a Bíblia. Hebreus 1:6. Outra vez, quando introduz... Hebreus 1:6. E todos os anjos de Deus o adorem. A legião da boa vontade, aí está cheio de gente aí que fica ofertando, é outra, que nega Jesus, diz que Jesus não tinha um corpo humano. As pessoas vão seguindo e não sabem o que os outros pensam. A maçonaria, pastor, você não fala da maçonaria, que não tem o que falar o quê? Cristão não pode ser maçom, acabou. A maçonaria compara Jesus com Orfeu, Hermes. Os testemunhas de Jeová afirmam que Deus escondeu o corpo de Jesus ressuscitado. Enfim, nosso tempo está estourando. Subtrai, diminui Jesus. Multiplicação, já vemos a adição, né? Acrescentam coisas. Eles se tornam tão famosos quanto Jesus ou quanto a Bíblia. Subtração. Tiram parte da divindade de Jesus. Multiplicação. Os espíritas, pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. O que os espíritas ensinam? Que Jesus era um homem que era médium de Deus. Os espíritas negam a eficácia da morte de Jesus para a nossa salvação. Hebreus 7:25 fala o contrário. A Bíblia diz que por nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A Congregação Cristã do Brasil diz que a salvação está na irmandade. A salvação é porque eles são irmãos, a salvação está ali no meio deles. Irmã, eu conheço, não de ter relacionamento, mas conheço pastor maçom. O que eu posso fazer? Isso é um problema dele, né? Mas não tem como um pastor ser maçom. Então a multiplicação acaba criando problema, a divisão. Você quer ver dividir? Quando diz que a salvação está na igreja, na organização religiosa. É o que acontece com a Congregação Cristã do Brasil. Então, a adição, subtração, multiplicação e divisão nos ajuda a identificar seitas. Porque uma seita não vai estar escrito, nós somos seita. Não! Eles falam que não são. Vou falar aqui um pouco. Existem 11 grandes religiões no mundo. Religiões mundiais. Hinduísmo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo, confucionismo. E as seitas existem mais de 10 mil em todo o mundo. Tem seita que se diz cristã, catolicismo, testemunha de Jeová, mormonismo, adventismo, voz da verdade, se diz cristã, mas não é. Seita espírita,
kardecismo, Legião da Boa Vontade, Santo Daime, e vai por aí afora. Sociedade secreta, maçonaria, Rosa Cruz, Nova Era, gnosticismo, seitas afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Voodooísmo, seitas orientais do Japão, Perfeita Liberdade, Seichonoe, Igreja Messiânica, Arte Mahikari, orientais da Índia, Meditação Transcendental, Movimento Hare Krishna, e orientais da Coreia, Igreja da Unificação. Irmão, você não vai ouvir isso em igreja nenhuma. Isso aqui você vai ouvir numa aula de uma faculdade muito boa de teologia, né? Mas por quê? Se eu sei, tem que passar para você, tem que alertar você para você alertar outras pessoas. Nosso tempo está esgotado, vamos orar, agradecer a Deus porque pudemos levar a verdade num tempo reduzido, mas tá bom, 45, 50 minutos, 40 minutos. Tá bom, não enjoa ninguém, né? E as pessoas ficam com essa orientação bíblica gravada, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nosso canal do YouTube é Mário Filho, PR. Isso tudo que nós falamos hoje eu vou colocar no meu blog, no meu Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Tem um monte de rede social aí que a gente está lá com todo o trabalho que a gente faz aqui diariamente. Se você puder nos ajudar, nos ajude a continuarmos proclamando a verdade. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez proclamar a tua santa palavra, desmascarar seitas e heresias, falsas religiões, falsas igrejas, falsos pastores, profetas, apóstolos, missionários, reverendos. Senhor, que glorificado e exaltado seja única e exclusivamente o Senhor. Cresça o Senhor e que nós todos diminuamos frente à sua majestade, grandeza e poder. Sustenta-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é minha oração, de glória, louvor e honra ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.